Consegui uma música com Chief Keef. Esse era Liu Qin, o cara responsável por matar King Von. Ele lançou um vídeo provocando uma faixa com Chief Keef, mas o Black e F não estão curtindo, e estão chamando Keef por se conectar com o assassino de Von. Agora, as coisas estão prestes a ficar loucas. Vamos quebrar isso. A música que começou tudo. 13 de fevereiro de 2026. Mike Willa fez lançar um disco que ninguém no chá viu chegando. Ele soltou Rumors, Chief Keef e NBA Youngboy na mesma faixa, vibrando juntos pela primeira vez em cera. Mike Will anunciou ele mesmo, colocou ambos os nomes nos créditos e soltou. A música foi ao vivo no Spotify e YouTube no mesmo dia. Milhões de streams, sem cap. Para o fã de rap médio, era uma colaboração histórica. Dois dos nomes mais respeitados do jogo finalmente compartilhando uma batida. Mas para qualquer um trancado no que realmente estava acontecendo entre esses acampamentos, qualquer um de Black, qualquer um correndo com Evo, com isso não era um W para celebrar. Isso era um problema. Para entender realmente por quê, você precisa rebobinar para 6 de novembro de 2020. Naquela noite, Devon Bennett, King Von, foi smoking fora do Monaco Uka Lounge em 255 Trinity Avenue no centro de Atlanta. 26 anos. Uma briga no estacionamento entre dois grupos virou um tiroteio completo. 6 caras levaram tiro. 3 não sobreviveram. King Von foi um deles. Timothy Leaks, Low. Tim estava rolando com os ops aquela noite. Ele estava fundo no círculo do Condo Rondo. Ele pegou uma bala ele mesmo na troca, mas sobreviveu. E enquanto ele estava deitado no hospital sendo costurado, a polícia de Atlanta entrou lá e o acorrentou à cama. Ok. Então, você está no hospital, você se atirou, e então você realmente é preso por atirar, certo? Como alguns dias depois no hospital, eles vêm me acorrentar à cama. Ele nem sequer sabia o que tinham sobre ele no começo. Eles nem me dizem do que sou acusado.
Eu sou tipo, oh, eu sei o que ele vai fazer. Ele diz algo como, você não é acusado. Ele disse, você apenas está detido agora. No dia seguinte, 7 de novembro de 2020, a polícia de Atlanta acertou Lowell Tim com uma acusação de assassinato criminoso pela morte do Rayvon. Eles o reservaram na cadeia do condado de Fulton. Agora, aqui é onde a conexão 4K entra pesado. Lowell Tim é um afiliado 4KP de certificado. 4KP é o conjunto de NBA Youngboy saindo de Baton Rouge. O mesmo NBA Youngboy que Sosa, Chief Keef, acabou de curtar um disco em 2026. É por isso que Rumos nunca foi apenas uma música. Aquela música era uma granada no segundo em que caiu. Seja qual for a intenção de Keef ou não, no momento em que caiu no streaming, O Black e F ficaram loucos online. Comentários inundando, reposts viralizando, threads iluminando, o núcleo do que todos estavam dizendo. Chief Keef, um cara que cresceu no mesmo ecossistema de discípulos negros que King Von, que compartilha a história de bloco com O Black, acabou de entrar no estúdio e deitou um disco com o fundador da equipe Lil Tim, presumido assassino de Van, Bate, nenhum chamado O Black ou Fist, se levantou com uma declaração oficial imediatamente. Lil Durk, o chefe de F e um dos primeiros dias de Van, estava preso desde o final de 2024, com acusações federais e não conseguia dizer uma palavra publicamente. Mas a temperatura no bloco OB e nas ruas da internet F estava além do teto. E depois piorou. Algumas semanas depois, Lil Tim mesmo apareceu na câmera e começou a falar sobre como ele tem uma música com Key apenas sentado no cofre. Consegui uma música com Chief Keef. Não posso tocar isso embora. Não pode lançar, mas ele está segurando. 8 barras de sós em um disco que é Lil Tim, o cara que é o Black culpa pela morte de Van, está sentado como um troféu. Para realmente entender por que O Black e F tomaram toda essa situação como uma violação, você precisa entender quem Lil Tim realmente é e o que os documentos dizem sobre ele desde o início. Quem é Lil e por que importa. Lil Timothy Leaks cresceu por volta de 1998. Aos 20 e poucos anos, ele era um membro confirmado de 4KP NBA Youngboy Baton Rouge. Não nas margens. Ele estava a fundo na mistura, viajando com a equipe, colocando 4KT em sua música, rapping o conjunto publicamente na câmera em vídeo após vídeo antes e depois de 2020. Seu link mais documentado ao mundo de Chicago não é um beef de rap. É a noite em que King Vogan teve sua peruca dividida. O GBA confirmou a linha do tempo. 2 grupos apareceram um do outro no estacionamento fora do Monarch Uka Lounge no centro de Atlanta por volta das 3h20 da manhã de 6 de novembro de 2020. As mãos começaram a voar e depois o aço saiu. 6 homens levaram um tiro, 2 morreram no local. King Von e um homem chamado Mark Blakely, também saindo de Chicago. 2 oficiais de Atlanta fora de serviço na área pularam e começaram a apertar também. Lil Tim estava do outro lado daquele beef. Ele pegou uma bala, mas continuou respirando. E no momento em que os médicos o estavam remendando, os detetives já estavam postados fora de seu quarto. É como, caramba. É como boom. Eu realmente não descubro que recebo um assassinato até chegar a Afton County porque eles nunca me disseram do que fui acusado. Então quando finalmente vejo minha acusação, eu sou tipo, caramba, eles me acusam de assassinato. Como isso não diz primeiro grau? Não diz, apenas diz assassinato criminoso na Geórgia. Aquela acusação é não fiança. Na primeira audiência, eles nem deixavam ele ver um número de fiança. Ele teve fiança negada 2 vezes antes que os registros do Tribunal do Condado de Fulton confirmassem que ele finalmente postou uma fiança de 100 mil em 7 de março de 2021 e saiu com uma pulseira eletrônica na perna. O caso se arrastou por mais de 2 anos. Nenhuma acusação do grande júri voltou. Em 20 de agosto de 2023, seu advogado, Noah Pines, tornou oficial. O caso contra o Sr. Leaks foi rejeitado antes de ser acusado. O escritório do promotor decidiu não continuar. Acusação de assassinato desapareceu. Sem julgamento, sem condenação. Feito. Quando Lulin descobriu, sua mãe o colocou, chamou atuando como algo estava errado apenas para fazê-lo aparecer na casa. Então eu chego lá e ela me diz tipo, bum, menino, eles não rejeitaram-o, e quando isso afundou, ele colocou direto em Deus. Sou tipo, caramba, menino. Deus é real como Deus que passou e desceu o caso para o Black e F. Nenhum desse resultado legal mudou nada no lado das ruas das coisas. Em seu mundo, Otto Elton Smoking Vogue e depois caminhou livre cara e agora anos depois aqui ele está não apenas conectado aqui através de Young Boy, mas realmente reivindicando ter Keef em um track ele próprio. Também houve um incidente separado com a lei no registro de Tim, longe do caso Von. Em outubro de 2022, enquanto ainda estava libertado sob fiança, ele foi pego após uma perseguição policial em alta velocidade na Geórgia e pegou várias acusações de drogas e tráfego. Essas acusações ainda estavam listadas como pendentes quando a acusação de assassinato foi rejeitada em 2023. Nenhuma atualização pública do tribunal, nenhuma condenação, nenhuma disposição ligada àquelas acusações de 2022 em qualquer lugar no registro oficial até abril de 2026. E então o fim federal desta história adiciona um nível completamente diferente de gravidade. Em outubro de 2024, uma acusação federal de Los Angeles atingiu 5 caras com vínculos para F, Kavon London Grant, DeAndre Dantrell Wilson, Kit Jones, David Brian Lindsay e Asa Houston, acusando-os de assassinato e assassinato por aluguel em conexão com o plano de 2022 para deslizarem quando Rondo em retaliação pela morte do Ray Von. Isso atingiu o primo de quando Rondo, Saviera Robinson, em um posto de gasolina Beverly Grove em Lea. Ele não conseguiu. Promotores também alegaram no próprio caso federal de Lil Durk que Durk havia colocado um saco na cabeça de quando Rondo, supostamente no valor de até $1 milhão, incluindo oportunidades musicais, como resposta ao que aconteceu com Von em 2020. Essa é a temperatura da situação em que Chief Keef entrou quando entrou na cabine com a NBA Youngboy. Um mundo onde as consequências daquele estacionamento de Atlanta de 2020 já haviam produzido um caso federal de assassinato por aluguel, um caso federal de racketeering contra o próprio fundador de F e uma nuvem legal não resolvida pendurada sobre a figura central do fumo original. E bem no meio de todo aquele calor, Keef lançou Salas. Mas para realmente entender por que o contrapeso atingiu da forma que o fez, você precisa olhar para a história profunda entre o acampamento de Kay e O Black muito antes de todo esse drama de 2026 explodir. Chief Keef, O Black e a história entre eles. A reação de O Black a Hormuz não era apenas sobre 2020. Estava sentada em cima de mais de uma década de história entre as pessoas de Key e O Black que a internet mal entende. E quando você olha para os recibos reais, a imagem fica muito mais complicada do que a narrativa dos fãs a torna. Primeira coisa para entender, Chief Keef e O Black não são o mesmo conjunto. Nem perto. Keef Kit Cartel Lamron. 300 Lamron, uma fação de discípulos negros saindo de Englewood no lado sul de Chicago. O Black é seu próprio conjunto BD separado saindo de Parkway Gardens. Um bloco completamente diferente, um conjunto completamente diferente de políticas. Eles compartilham o guarda-chuva mais amplo de discípulos negros. Sim, eles compartilham geografia Southside Chicago. Sim, mas eles são 2 operações separadas com 2 conjuntos separados de regras. Kit mesmo quebrou isso em um clipe que ressurgiu quando o contrapeso atingiu. Vou Jeff eles fazendo entrevistas e vlogs e todo tipo. Sim, eles podem que eles possam com isso. Eles podem com isso. Eu não sei. Você todos têm que ir para Front Street.
Você todos têm que ir para o é o caso. Você todos têm que ir a todo bloco todos os conjuntos. Você todos têm que ir Lamron 300. Você todos têm que pensar sobre 300 também. 300 é o número de Lamron. Esse é o conjunto de QE, não de O-blocks. Duas coisas diferentes sob o mesmo guarda-chuva de gangue. E essa separação é a base exata em que Lulin estava quando saiu para defender Kif contra o contrapeso. Mas o bife entre Lamron GBE e O-Black tem fumaça documentada real nele, mesmo que nunca tenha terminado com alguém pegando uma condenação. Em 2014, membros conectados ao bloco com um afiliado chamado Bostop, referenciado no contexto investigativo, supostamente correram na mansão suburbana de Chief Keef sem permissão. De acordo com registros policiais, eles limparam o lugar, roupas, joias, itens pessoais e um tiro aconteceu dentro. Chicago PD rolou, tratou como roubo, uma situação de agressão agravada e trouxe Keef para questionamento como a vítima. A filmagem da estação da investigação vazou mostrando Keef sentado em uma cela de retenção esperando seu advogado. Além disso, um tiro separado atingiu uma das casas do gerente de Chief Keef em abril de 2014, e investigadores investigaram se os dois incidentes estavam conectados. A polícia procurou uma pessoa de interesse. Nenhuma prisão contra qualquer afiliado Oblak nomeado saiu de nenhuma investigação em qualquer registro público do tribunal daquele período. Então há a situação Durk. Lil Durk, general de FF, teve atrito documentado real com Keef entre 2013 e 2014. Em uma entrevista beta de 2015, Durk admitiu direto para as ameaças e o ir e vir entre os dois acampamentos e descreveu uma sessão de facetime de 3 horas onde ambos os homens disseram sua paz, reconheceram que vieram do mesmo capô e concordaram em débito. Dirk chamou de muito BS acontecendo antes e confirmou que eles estavam quadrados até meados de 2015. Sem relatórios policiais, sem corpos, sem arquivos do tribunal ligados ao atrito Dirk Keef em qualquer registros oficiais de 2012 até 2015. Em um encontro posterior, Dirk esqueceu completamente a narrativa da internet sobre eles discordando. Algumas das pessoas do meu blog como quem tem nomes reais como eles falaram para aqui. Então tipo não é nada como eu ia apenas trazer quem em turnê. Ok. Vejo, não sou porque a internet está dizendo que tenho estado secretamente discordando. Esquecido anos antes de Ronos nunca existir. E ainda, o segundo em que aquele track caiu, a internet cavou tudo de volta e tentou reformular como Kit indo contra o seu próprio. O que tornou toda a coisa ainda mais selvagem foi que quando figuras nomeadas de Oblak realmente foram registradas em fevereiro de 2026, algumas das vozes mais altas não vinham procurando Kit em tudo. Eles estavam apostando em Kit e usaram o roubo de 2014 como seu argumento inteiro. Big Mike, um afiliado publicamente identificado de Oblak, apareceu no Cam Capone News em meados de fevereiro de 2026 e enfrentou o impacto. Ele trouxe o incidente da mansão diretamente, disse que membros de Oblak haviam roubado de Keef, correndo seus bolsos, fingiram por fiança e ajudas, e porque tudo isso, que não devia ao Oblak absolutamente nada. 607, outra voz adjacente de Oblak, disse em uma entrevista de fevereiro de 2026 que Key não deve nada ao Oblak depois que o roubaram. Mesma energia, mesmo ponto. A história de Oblak correndo os bolsos de Keef estava sendo usada pelos próprios povos de Oblak para justificar Keef cortando laços com sua política. Um comentarista com plug direto no cenário de Chicago quebrou todo o arco em um clipe que viralizou ao lado do Era Simples. Quando Keef recebeu seu acordo, ele se moveu com uma hora de lá. Mesmo antes de sair, ele se moveu uma hora de distância. Esses estão em sua casa roubando. Boss top roubando, pedindo para este cara por dinheiro, todo tipo de eu quero chegar a pagar contas, todo tipo. O argumento feito de dentro do próprio círculo de Oblak era impermeável. Keef recebeu a bolsa. Pessoas ao redor de Oblak começaram a taxá-lo por isso e ele desistiu. Ele pegou sua verdadeira família e saiu de lá. Que lealdade ele deveria manter para os mesmos caras que estavam correndo através de seu berço. Esse é o contexto atrás de Horns. E uma vez que Kit disparou publicamente com Lulin puxando logo atrás dele, toda a situação foi para outro nível. Kit dispara de volta e Lin entra na conversa. Em meados de fevereiro de 2026, o ruído da internet em torno de salas havia ficado alto o suficiente para que Chief Keef não apenas deixasse andar. Ele saiu ele próprio e enfrentou na câmara. Em declarações de vídeo do final de fevereiro de 2026 e um discurso público em 7 de março de 2026, Keef revidou contra os membros F que estavam em seu pescoço sobre o recurso Young Boy. Ele não chamou nenhum nomes específicos. Ele não entrou em um vai e vem. Ele simplesmente deixou claro que ele se move como quer, colabora com quem quer, e não responde a nenhuma política de cruz de rua quando se trata de sua música. Ele já havia sido fantasma das ruas de Chicago por anos, fisicamente desaparecido, profissionalmente separado, vivendo em lá, e construindo seu lugar em seus próprios termos, muito antes de Horns ser uma conversa. NBA Youngboy também se levantou em um clipe de meados de fevereiro de 2026, defendendo a collab, mantendo curto, e deixando claro que ele não tinha nada além de amor pela música de Key e zero interesse em ser puxado para um debate de lealdade da tripulação. Mas Lulin foi o que realmente saiu balançando. Em múltiplos videodrops do meio de fevereiro de 2026, ele apareceu em Oblak F como coletivo e disse a eles para parar de agir salgado sobre uma música. Mano, bro fez uma música com pouco T-Fesh e Y. Ele estava falando diretamente para os caras Oblak F que estavam na internet selvagem desde que o lançamento caiu. É dinheiro. Hot New Hip Hop rodou a história em 16 de fevereiro de 2026. Os clipes se espalharam para todos os lugares. Threads, Instagram, Facebook. A mensagem do Lulin foi a mesma em toda parte. Kit não deve nada a ninguém. O cara pulou. O cara garantiu a bolsa. O cara trabalha com quem quer. Mas Lil Tin ser aquele que disse tudo isso não foi um movimento neutro para Oblak F, era a parte mais desrespeitosa de toda a situação. Esse era o cara que eles acreditam que pegou Vaughn andando por câmera livre defendendo o direito de Cade de tocar a música de seu criador e ativamente provocando as pessoas que haviam estado se aflindo por Vaughn desde 2020. Nas sessões de comentários Oblak F, Lulin se inserir não estava sendo lido como apenas uma opinião. Estava sendo lido como um slide pela internet. Ele não estava sentado e deixando o Collab Keef falar por si. Ele estava na mistura na câmera, balançando na cara das pessoas. E então, no início de abril de 2026, ele deixou escapar que tinha sua própria junta com Key Kuching. Eu tenho uma música com... Não posso tocar isso embora. A conta de threads do DJ Geek postou o clipe em 8 de abril de 2026 e as sessões de comentários adjacentes de Oblak explodiram imediatamente. O título da faixa continua sendo referenciado como quem me, embora alguns reposts tenham sido chamados de quem está se escondendo, mas nas próprias palavras de Lulin do clipe original é quem eu sou. O disco não caiu.
Sem áudio, não em nenhuma plataforma, sem declaração de Keith ou Glory Boys Entertainment confirmando ou negando sua existência. Em 9 de abril de 2026, ele vive apenas no que a LOL Team disse sobre isso na câmara. Mas isso foi mais do que o suficiente para despejar gasolina em tudo que já estava queimando lentamente. A reação expôs algo maior, porém, um padrão que havia estado se construindo desde o momento em que Von morreu. Um padrão que quando você coloca os recibos completos explica exatamente porque a resposta ao Black F permaneceu no nível do fundo da internet e nunca se tornou nada mais no registro. Os recibos completos e o que eles realmente mostram. Puxe de volta de todo o ruído da internet e olhe para o que os documentos realmente dizem do começo ao fim. O que você encontra é uma história sobre criaturas que nunca eram tão unificadas quanto os fãs acreditavam e uma reação a um único disco que abriu todas as linhas de falha que estavam underground desde 2014. Chief Keef e All Black compartilham linhagem BD em geografia Southside. Isso é real, mas os conjuntos são separados. Keef é Lamron Dars GB. King Venera All Block F Lil Team é 4KP, 3 bandeiras diferentes, 3 bases domiciliares diferentes, Englewood, Parkway Gardens, Baton Rouge. As conexões entre todos os 3 deles vêm através de incidentes e proximidade, não através de adesão compartilhada ou alianças formais em qualquer registro oficial. O roubo da mansão de 2014 é o fundo documentado mais antigo entre o mundo de KI e All Black. A polícia estava lá. Keef era a vítima. A investigação foi aberta e quando fechou, nenhum único afiliado ao Black nomeado havia apanhado uma acusação disso em qualquer resultado do tribunal público. Mas o incidente foi real. Estava no registro e definiu o tom para o quão longe Key ia manter a si mesmo da órbita de All Black nos anos que se seguiram. Até o momento em que Von estava em seu primo rum em 2018 e 2019, que havia sido fantasma de Chicago por anos. Ele estava em lá. Ele estava trancado em sua própria carreira. A política All Black não era seu problema. A situação Durk foi completamente resolvida no registro nas próprias palavras do Durk. Uma ligação FaceTime, um débito mútuo, irmãos no mesmo capô. Durk deixou isso claro no "Eu prometo que não estou fazendo isso. Eu juro que tenho que começar a entrar mais na internet." Eles disseram que você dissesse que, por não cuidar do Durk, tratou a narrativa inteira do bife da internet como desconectada da realidade. E o registro documentado real o apoia completamente. Nenhum arquivos do tribunal, nenhum relatórios policiais, nenhum confrontos físicos documentados entre membros nomeados de qualquer acampamento ligados à dinâmica Dirt Keef, em qualquer registro oficial revisado até abril de 2026. A imagem legal documentada em torno do Lutin ele próprio adiciona outro nível a entender porque nenhuma resposta formal nunca se materializou de Oblak ou F. DJ Academics analisou a filmagem de vigilância do tiroteio de Atlanta de 2020 e explicou por que o argumento de autodefesa estava ali na fita desde o primeiro dia. O ponto que estou tentando dizer a vocês, que isso é exatamente porque vai ser um caso interessante com Liu Tin, e é que se Liu Tin, que está naquele carro, diz que vê indivíduos naquela multidão com uma arma na mão, isso poderia ser. Academics caminhava pela lei da Geórgia que tornou toda a admissão fazer sentido legal desde o salto. Na Geórgia, você pode usar força letal em autodefesa de si mesmo ou de alguém com quem você está se você achar que alguém está apresentando perigo para você ou para eles. Nenhum. Tim apenas Tim viu através do espelho frontal que eles tinham armas e ele pulou com sua arma e é por isso que ele usou. E Loltin ele próprio se inclinou completamente para a ideia de que Deus o limpou porque o que ele fez era justo. Sou tipo maldição menino. Deus é real, Deus chegou e deixou o caso. Deus sabia como mano, eu não quero você para caramba estar na prisão pelo resto de sua vida. Como você tem um propósito. Você tem que fazer. Eu para o Black F esse enquadramento é desrespeitoso morto. Mas a realidade legal é a realidade legal e a resposta institucional do seu lado da cerca foi engolida por seus próprios problemas legais. 5 caras conectados estão acusados federalmente no enredo de 2022 assassinato por aluguel amarrado retaliação pela morte de Van. Lil Durk está sentado em custódia federal com seu próprio caso ativo. A infraestrutura ao Block F em 2026 está sendo comida viva pelos federais legalmente, financeiramente em termos de quem está até livre para falar. Naquela situação entrou Chief Keef, o fundador original de todo aquele som. O cara que chutou a porta aberta para todo o movimento de fumaça de Chicago e tornou a carreira de King Von possível em primeiro lugar e largou uma cola com Young Boy como se fosse nada. O álbum Skeletor de Chief Keef lançou em abril de 2026, sem uma única consequência profissional. Nenhum fallout de rótulo, nenhum contrapeso da indústria, nenhum relatório policial ligado a qualquer confrontação saindo da situação de salas. Seu gerente, Idris Dykes, até saiu para matar rumores que Keef tinha sido baleado em Chicago em janeiro de 2026, confirmou que Keef não tinha estado na cidade em anos e que havia zero aplicação da lei ou documentação do hospital para apoiar qualquer reivindicações de tiro. Aqui está o que o marcador completo parece. Keef fez um disco com Young Boy. Young Boy executa 4KPT. Lulin é 4K. Lil Tin foi acusado de smoking King Von. A acusação caiu. Lil Tin também está sentado em uma junta não lançada com Keef ele mesmo. O Black F atiu em Key por tudo isso. Keef disse a eles que ele não responde a ninguém. Lil Tin apareceu e disse ao Block F para ir ganhar uma bolsa em vez de chorar na internet. Obrigado por assistir. Se você se divertiu, mantenha a aventura viva clicando em um dos vídeos sugeridos em sua tela agora para mais conteúdo incrível.